Então, muitíssimo obrigado, Renato, por ter aceitado o convite para participar dessa entrevista e dessa conversa. Renato Sérgio Lima é sociólogo, doutor pela USP, com pós-doutorado no Instituto de Economia da Unicamp, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor do Departamento de Gestão Pública da FGV-EASP. Foi secretário adjunto da Ampox e chefe da Divisão de Estudos Socioeconômicos da Fundação SEAD. Trabalhou em 2000 e em 2003 na Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP. Renato, eu tenho começado as conversas com uma pergunta infantil, sabe aquela pergunta que a criança faz e que é alguma coisa tão óbvia, tão simples, mas às vezes é interessante porque faz pensar e evita a naturalização de algumas categorias das quais a gente sempre fala, mas em relação às quais a gente por vezes pensa pouco, não é evidentemente o seu caso, mas seguindo aqui esse protocolo, a pergunta é a seguinte: como é que você definiria violência policial? Oi, Luiz. É uma enorme honra estar aqui com você enfim, na cátedra, né? Você que é não só uma grande referência para o campo, mas para mim, trabalhamos juntos lá na Secretaria Nacional de Segurança Pública. E eu acho que, no fundo, essa categoria, violência policial, ela é uma categoria que como, né, toda categoria sociológica, ela acaba sendo muito permeada por disputas e muitas vezes por sentidos muito díspares, né? No limite, a ideia de que a polícia possa fazer uso da força letal, ou não necessariamente letal, mas o progressivo da força, que pode se fazer desde uma presença física até, se necessário, o uso letal da força, ela é constitutiva do Estado, né? Da ideia do Estado moderno, numa perspectiva mais recente, né, elisiana, de pensar um pouco como é que isso vai se construindo e como que as sociedades vão aceitando ou não essa gradiente em termos de uso da força como algo violento ou não violento. Então, acho que essa é a grande discussão. Então, eu, cada vez mais, com o avançar do tempo, tenho me assumido muito numa perspectiva neo-institucionalista, onde a gente olha muito para o Estado e como que o Estado reage às variáveis societais, no caso brasileiro, no caso latino-americano, se a gente puder pensar um pouco assim, e a gente vai entender que, primeiro, a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente perpassada por uma história social e política da violência, então muitas vezes a gente naturaliza a violência como algo possível e comum. E a gente agora entra num momento eleitoral onde isso vai se colocando como uma variável quase que inexorável. A gente pode até conversar sobre isso um pouco se você quiser. Como também o momento, eu diria, o zeitgeist da América Latina, muito em função da geopolítica com as novas, a nova orientação, que o governo Trump é uma das razões, mas não somente, aonde violência policial tem se relegitimado como a resposta para os problemas de crime, de criminalidade e violência da sociedade brasileira e da sociedade latino-americana. Então, eu vou nessa perspectiva da gente fazer um olhar um pouco para as instituições do Estado e como é que elas reagem na verdade, ou elas recolocam a questão da violência policial como uma ação legítima, de certa forma, reproduzindo
as concepções sobre o uso da violência no Brasil, que a gente aqui, você muito mais do que eu, sabe que isso é um processo de longa maturação e de difícil resposta, porque faz parte da origem do país. Na verdade, da ideia de nação, a violência sempre esteve presente, né? Não sei se era por assim um primeiro ponto de partida. Como é Ótimo, que ótimo, ótimo, excelente, Renato. Eu, essa, essa nossa conversa se dá ligada de alguma maneira, articulada a uma pesquisa que eu estou conduzindo na cátedra Patrícia Scioli, no Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ, com o apoio da FAPERJ, cujo título geral é Segurança Pública, as concepções de justiça no âmbito policial, ou as concepções policiais da justiça, ou a respeito da justiça, e o veto aos direitos humanos. É um título genérico, mas que pontua o conjunto de questões que, de certa maneira, estão aí dialogando exatamente com as reflexões que você acaba de compartilhar. E, portanto, você abriu a sua resposta, isso é muito interessante. É curioso, né, Renato, que às vezes a gente conversa muito e não conversa sobre aquilo que supostamente está dado. Por isso que eu falei que era pergunta infantil. Mas acho muito interessante a sua resposta, e porque você associou dois polos de referência, se eu compreendi corretamente. Você mencionou as categorias sociais, quer dizer, o investimento de sentido e de interpretação que a expressão violência policial carrega, ou da a concepção da qual essa categoria é objeto, de cuja interpretação é objeto. E, por outro lado, você se reporta às instituições, às normas, né? A legalidade, erguendo um horizonte histórico, quando você cita Norbert Elias, né? e, e remetendo, portanto, a um processo de construção institucional, construção dos estados-nação portanto, a emergência da ideia de monopólio do uso legítimo da força e da atribuição a instituições específicas de determinadas funções, no caso, o recurso à força como garantia do cumprimento, digamos, das regulações, das normas ou da legalidade constitucional. Então, é todo um conjunto muito, eu acho, expressivo da nossa formação, né, em ciências sociais, que a gente pensa a história, o contexto institucional, a sociedade que vai metabolizando isso tudo, elaborando, reelaborando os sentidos atribuídos a cada função, etc. Então você já partiu desse complexo. E é muito interessante porque muitos de nós, eu estou pensando isso agora em função da sua resposta, reagimos a problemas nos engajando politicamente em movimentos, por exemplo, movimentos por direitos humanos ou em entidades que se voltam para a defesa da sociedade, segundo nossas perspectivas aqui e ali. E você, sem prejuízo disso, você há muitos e muitos anos vem se dedicando à criação também de uma instituição da sociedade civil, mas uma instituição que se coloca, portanto, como interlocutora da sociedade, mas também interlocutora das instituições do Estado, das polícias, dos governos, né? O que é dificílimo, muito exigente e, ao mesmo tempo, absolutamente fundamental. Você é um dos pioneiros, um dos principais criadores, hoje você é diretor-presidente, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que se converteu numa grande referência, referência indispensável. Há sempre aqueles governantes que tentam reduzir a importância do fórum. A gente sabe quando não estão interessados em discutir.
evidências, dados, informações, mas o fato é que o fórum se impôs, conquistou legitimidade, reconhecimento público, não só na academia, entre nós, colegas, mas na própria sociedade, né? E, é, e essa sua história é uma história muito peculiar, e o fórum é uma instituição, uma entidade muito especial. Como é que você, ó, pergunta absurda, né? Mas, enfim, em linhas gerais e muito brevemente, você contaria essa história. Olha só o que eu estou te pedindo. Só isso, Grande. Renato. Só isso. Ai, ai. Mas, Luiz, eu acho que vale a pena contar um pouco, porque de fato o Fórum foi ocupando um papel muito importante, no contexto brasileiro sobre segurança pública. E eu sempre brinco que não há uma receita, né? Foi muito no momento de tentativa e erro, de é, leitura de cenários constantes, né, numa questão muito clara. Mas tem alguns elementos que valem a pena a gente refletir. Lá atrás, quando Elizabeth Leeds e José Marcelo Zakin conceberam o Fórum, em 2006, esse ano a gente completou 20 anos em março de fundação. Eles corretamente identificaram a importância de um espaço que fizesse conexões entre diferentes interlocutores sobre segurança, né? Naquele momento, na década, né, segunda metade dos anos 2000, nós estávamos num nível de maturidade da discussão que remetia a importância da gente conectar as conquistas principalmente dos profissionais da segurança que tinham implementado projetos de mudança. Eu não chamo de reforma porque foram embrionárias ali, a gente tem algumas questões e resistências, mas mudanças de instituições, principalmente policiais, que estavam ali, foram mantidas, né, pela estrutura da ditadura. A gente, né, o projeto de segurança pública brasileiro é um projeto que ele está marcado no tempo, e isso é importante, a gente sempre destaca. Ele foi concebido em 1967 e institucionalizado em 1969. Tanto quando a gente olha para as polícias militares, para todas essas, principalmente as militares, elas não existiam enquanto tal. Antes de 69, era uma outra reforma, era uma outra composição, por mais que elas eram instituições militarizadas, e final do 19 para o começo de 20 começam as experiências, mas a Polícia Militar é uma instituição que foi criada em 1969. E isso é muito importante a gente perceber. Junto com isso também as demais instituições. E aí, no começo, no pós-redemocratização, o desafio de policiais como Paulo Sete Câmara vários outros, Jesus Barreto, ou outras pessoas de referência, Coronel José Vicente da Silva, de criar uma nova referência de cultura organizacional para essas corporações, de modo a fazer com que elas passassem a operar na chave dos direitos da democracia. Isso de fato aconteceu, e muitas dessas pessoas se aproximaram para construir o que hoje é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ao mesmo tempo, nós do mundo acadêmico, nós do mundo. Eu tenho uma inserção híbrida, porque desde muito novo, ainda na graduação, começo a trabalhar na Fundação SEAD, que é a Agência de Estatísticas Públicas de São Paulo. Então, estava na universidade e, ao mesmo tempo, no Estado, na burocracia pública. A gente começa a pensar a importância de estabelecer esses diálogos. E nesses 20 anos, alguns aprendizados que se mostraram muito potentes foram, talvez o maior denominador sobre, e ao mesmo tempo aglutinador, do que pode se falar sobre segurança pública é a informação, a estatística pública. Num país que é um estado federado, complexo,
que envolve múltiplas agências, né? 85 polícias funcionando, mais corpos de bombeiros, mais guardas municipais e mais um conjunto de agências, sem nenhum tipo de coordenação federativa. Isso é muito comum em grandes países como México, Alemanha, Canadá, Estados Unidos. Todos esses estados, todos esses países passaram por processos de reflexão e transição em relação a como que coordena as suas políticas. Só que isso não estava tão claro nos anos 2000, 2010, passa a estar mais claro agora, mais recentemente, principalmente após a 2018, quando a lei do SUSP, que traz muito daquele vigor que você mesmo tentou criar, ou seja, era algo que estava, por exemplo, na sua cabeça, fundamentalmente, mas que não tinha se convertido numa questão, numa agenda política tão forte, que passou a acontecer após, no começo dos anos 2020. Eu acho que essa a gente também tem, muitas vezes, as ideias, elas nascem muito antes, mas elas ganham tração e se transformam em outros momentos políticos. E eu acho que a sua ideia do SUSP é muito isso também. Então, por exemplo, começou a ser concebida em 2001, 2002, e ela conseguiu tração numa versão desidratada, mas importante, em 2018. E, paradoxalmente, por um governo relativamente fraco, como foi o governo Temer, e que foi uma saída possível até para sair de algumas outras áreas muito sensíveis. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque o Fórum, então, começou a apostar naquilo que, de certa forma, aglutina o debate, informação. Nesses 20 anos de tentativa, acertos e erros, de projetos, e a gente tem uma questão que é a informação, basicamente, aquilo muito, né, bastante importante, e talvez no meu diálogo com o meu amigo e orientador, que foi o Sérgio Adorno, ou seja, numa chave bastante Foucaultiana, que o informação tem uma grande componente de poder. E uma das grandes questões é que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente mede, é aquilo que se debate. E o fórum passou a ocupar esse espaço, porque nós não tínhamos informações sobre muitas das dimensões do problema da segurança pública brasileira. Nós não tínhamos um dado sobre homicídio, hoje é algo que já temos, mas nós não tínhamos dados detalhados, por exemplo, sobre raça e gênero na segurança, e passamos a organizar. Não é que a gente não tinha produção acadêmica, temos historicamente, mas você, numa perspectiva nacional, numa pesquisa de produção de dados nacional, eu tenho informação comparada de Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Amazonas e São Paulo e Rio. Era um desafio posto, porque a universidade, pela sua própria lógica de produção acadêmica, produz pesquisas básicas ou aplicadas, mas circunscritas a determinados casos, a realidade do Rio, de São Paulo e assim por diante. Então o fórum falou: não, isso já tem uma linha de produção boa, mas o que nós precisamos fazer é ter um dado nacional. E aí a nossa agenda foi, ao longo desses 20 anos, começar a pautar temas que tenham a ver com a agenda de direitos humanos. Então, raça e gênero, violência policial, mas fazer uma discussão sobre violência policial significa olhar para as duas faces desse mesmo processo de padrão de uso da força, que é a letalidade policial, de um lado, e a vitimização dos policiais, por outro lado. Se a gente quer pautar o debate, foi importante para nós trazermos que a pessoa que mata também morre, porque tem a ver com a forma como as instituições concebem a intervenção nos territórios. Então, muitas vezes, você manda o policial subir um morro ou ir fazer uma operação completamente sem nenhum tipo de informação contextual, ou com equipamento errado, ou com
no momento errado e assim por diante. Então, quando a gente começou a trabalhar, a gente primeiro fez um grande esforço de planejar aquilo que a gente poderia ter incidência. Então, não é sair produzindo dados, essa é uma função do poder público. Mas o fórum foi escolhendo as agendas. Então, começou com os homicídios, porque era a grande mazela do país, depois a letalidade e vitimização policial, depois, por exemplo, violência contra a mulher, depois a questão do racismo e, mais recentemente, outras dimensões, como a grande mudança na dinâmica dos crimes patrimoniais, com a explosão dos celulares. Parece temas muito desconexos, mas para mostrar o que, por exemplo, o Fórum faz, o Fórum foi a primeira organização que, sentindo um pouco no diálogo com os policiais, e para isso a gente não só produz dados, mas também a gente conecta, faz os encontros, conversa, dialoga, a gente percebeu que algo acontecia no país em torno do aparelho celular. E nenhum estado tinha estatísticas sobre isso. Nós precisamos pedir todos os microdados, ou cópia dos BOs, fazer uma análise a partir dos históricos, isso lá ali em 2020, 2021, e perceber como isso era importante. E a partir disso, uma série de órgãos, né, de forma pioneira, o estado do Piauí, mas o estado do Amazonas no ano seguinte, começam a estruturar políticas públicas. Então, como é que a gente vê a ação do fórum e muito a partir de quando eu assumo a coordenação? Desculpe. É uma basicamente a gente se com todos os dilemas de como você mantém uma organização da sociedade civil, como é que você faz parceria com o poder público ou não, com governos subnacionais ou governo federal, se você contratualiza ou não contratualiza. Mas eu acho que tem um lugar que o fórum foi ocupando, que é um conceito que na administração pública é comum, né, que é o de agenda setting, que é o de você meio que fomentar a agenda, a inclusão de temas na agenda, mas não é só uma inclusão, agora está na agenda. É quase que fazer esse tema ser discutido, de um lado, mas mantê-lo na agenda enquanto a solução não é endereçada. Então, assim, muito do que o fórum tem feito por exemplo, a questão dos homicídios, do esclarecimento de homicídios, das taxas de subnotificação, a partir dos números, a gente traz questões que são questões incômodas, obviamente, muitas vezes contaminadas por debates políticos, e eu acho que daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre violência policial, que eu acho que tem um fator novo importante nisso, mas que, independente dessa espuma ideológica, precisa ser resolvido. E a história do fórum é que aos poucos a gente, então, na ideia de incidir nas políticas públicas, na ação pública, a gente, principalmente a partir do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e a partir do Atlas da Violência, o anuário com dados das secretarias de segurança das polícias e o Atlas com informações do sistema de saúde em parceria com o IPEA, a gente é meio que o grilo falante, aquele que coloca e fala, mas o problema continua. O problema está aqui. Ah, você falou ano passado que vai resolver? Ah, fez, mas ainda não saiu. O problema continua. E isso vai criando, muitas vezes, uma, uma, uma situação onde o poder público muitas vezes quer a nossa ajuda, por outras vezes fica bravo com a nossa ajuda, e mesmo em governos progressistas, uma das coisas que a gente no fórum sempre teve é contribuir com a agenda de direitos humanos, com a melhoria e a efetividade das políticas públicas, com a chave da governança democrática, é algo que precisamos e podemos fazer. Mas a gente tem uma vigilância extremamente acentuada
para que a nossa agenda não seja sequestrada pela agenda governamental. Então, porque talvez o melhor e a experiência que, a partir inclusive do momento que eu e você passamos na Senasp em 2003, é que para fazer certas pautas avançarem, muitas vezes a gente tem que se rebelar contra a Realpolitik. Nós fomos vítimas da Realpolitik ali em 2003, ou seja, dos arranjos. Não, calma, não prioriza. Não vamos priorizar outra coisa primeiro. Não, isso daqui não é função nossa, é função dos estados. Então, nós dois e toda a equipe que estava te acompanhando na Senasp, a gente foi vítima exatamente de uma. Não, o momento não é adequado. Mas nós, na militância aí que só a sociedade civil permite parceria sempre que possível, porém, essa parceria não significa rendição ao timing da Realpolitik. É, na verdade, inclusive, impor timings à Realpolitik. Então, desde esse momento, brincando até comigo mesmo, Luiz, eu nunca mais tive vontade de voltar para o Estado, né? Eu tive, na verdade, eu acho que o fórum cumpre uma função muitas vezes que quem está dentro do Estado não pode exercer, porque não pode incomodar com certos temas os arranjos que são instáveis e temporários por essência, em termos da Realpolitik. Então, o fórum é um grilo falante que independe se a pessoa, nossa interlocutora, está gostando ou não de ouvir, mas a gente continua falando. Ótimo, ótimo. Uma excelente síntese, Renato. Eu sei que você ainda poderia falar muito mais, porque essa é uma história muitíssimo importante, precisa ser mais conhecida. E eu espero que entre as funções, as tarefas do Fórum esteja o investimento na sua própria história, né, para que ela seja relatada e objeto de reflexão. É uma trajetória exemplar, é um case muitíssimo importante. Eu, nos anos 90, lá por 94, 93, acho que até antes disso, tive a oportunidade de, nos Estados Unidos, visitar a Police Foundation. Na verdade, são várias, mas havia uma que se destacava, com sede em Washington e presença em Nova York, e na sequência, conversava muito com Elizabeth Leeds, que você mencionou e que teve presente fortemente na própria criação do fórum, né? E a Elizabeth Leeds, que além de participar de agências de fomento, etc., era uma antropóloga que conhecia muito o Brasil, tinha participado de pesquisas em favelas brasileiras muito antes, e é uma pessoa muito aberta, com espírito democrático, com convicção, valores, e uma grande figura à qual nós devemos muito, né? E Elizabeth Leeds sempre dizia que era preciso estimular a criação do análogo da Police Foundation. Só que a gente não podia fazer isso, porque Police Foundation é uma fundação policial, tem que vir da militância cívica, cidadã e política no sentido nobre da palavra, de segmentos policiais. Haveria espaço para defesa corporativa, mas não seria um sindicato, estrito senso, longe disso, teria de ter essa independência e teria de corresponder a um ponto de vista que deve ser levado em conta no debate público, o ponto de vista policial. Não há um ponto de vista uniforme, homogêneo, né? Nós estamos falando de centenas de milhares de profissionais no Brasil, nos Estados Unidos, mais ainda. Mas uma síntese, digamos, da perspectiva comprometida com o Estado Democrático de Direito, com os direitos humanos e que proviesse de policiais, trazendo inclusive a combinação entre os motes corporativos, as demandas legítimas corporativas, com sugestões e propostas relativas a políticas públicas, de modo a que segurança pública pudesse ser
objeto de uma reflexão mais complexa e aberta. Então, a Liz Leeds sempre teve essa vontade. E o que eu nunca perguntei a ela, nem a você, como se deu, porque o fórum é muito mais do que isso. E é muito melhor que seja assim, porque incorpora a sociedade civil, né? A Police Foundation era mais restrita, eles convidavam para debates, diálogos. Eu fui convidado lá nos anos 90, mas é uma iniciativa policial, né, de segmentos policiais, de atores policiais ou ex-policiais, etc. E aqui os policiais estiveram envolvidos, mas basicamente uma entidade da sociedade civil mais ampla, né? E eu acho que aí houve um salto de qualidade. A ideia original não se expressa na criação do fórum. O fórum é uma outra ideia que certamente encontra também, entre outras, essa fonte de inspiração na Police Foundation, né? Mas que vai bem além. E eu acho que também tem uma singularidade, o fórum, como você acabou de dizer, eu estou só sublinhando, que é o sentido da informação na sociedade brasileira, na peculiaridade de nossa história. Nós estamos saindo da ditadura. Em 88 é promulgada a Constituição. A nossa institucionalidade democrática emerge daí. Então, nós estamos falando em 10, 15 anos de experiência democrática, né? E a informação era um patrimônio exclusivo dos governos, não era, portanto, do Estado, né? Era patrimônio dos governos quando existia sistematicamente. E, parcamente ela era elaborada e dificilmente ela servia a propósitos de gestão ou de formulação de políticas públicas. Porque ela não servia propriamente aos diagnósticos, ela não tendo essa destinação, não tinha essa qualidade, nem a demanda para que essa qualidade fosse alcançada. Então, o, havia como que uma convergência, isso está na minha experiência no Rio, em 99, uma convergência entre o sentimento de urgência quanto à necessidade de produzir informações, mesmo dentro do Estado, para que os próprios gestores públicos conhecessem minimamente aquela realidade, e, por outro lado, a urgência em que informações qualificadas fossem tornadas públicas para qualificar também o debate público, não é? E isso, nós vindo da ditadura, nós sabemos as dificuldades de acesso, né, a informações que sempre eram denominadas sigilosas ou classificadas, quando a maior parte não poderia ter esse tipo de restrição, de qualificativo restritivo, né? Então, o lugar muito estratégico desse hub, que, que é o fórum, é, era o ponto de convergência entre demandas e sentimentos de urgência diversos, provenientes da lacuna tremenda de informações para a própria máquina do Estado, pelo menos para muitas delas, e também para a sociedade, não é? E essa interlocução com as polícias foi muito, muito importante. Mas imagino que se paga um preço por isso, não é? Isso não é um mar de rosas, porque aí você tem contradições, você tem a presença de demandas corporativas, você tem culturas policiais com as suas peculiaridades, por melhores que sejam as intenções dos participantes, elas estão presentes, as concepções, de alguma maneira. Então, o balanço é muito delicado para que o fórum possa ter autonomia a ponto de se pronunciar como um ator que ousa sugerir linhas de desenvolvimento de políticas públicas, né? Eu, na minha observação do fórum, como admirador e eventual colaborador, eu percebo que há uma progressiva independência construída pela legitimidade, né? Eu vejo que no início seria muito delicado associar o fórum a tais ou tais
demandas, tais ou tais orientações, embora sempre os princípios estivessem preservados, é claro, de respeito aos direitos humanos, mas aos poucos o Fórum parece ter assumido uma voz própria, com ousadia, inclusive, de criar algumas fricções, algumas tensões com os segmentos policiais, mesmo os policiais bem intencionados, né? Acho que essa autonomização foi muito importante, por exemplo, no clamor por reformas institucionais e coisas do tipo, que não estavam necessariamente presentes já na origem, até porque inviabilizariam a própria unidade mínima necessária para a emergência, para a criação da entidade. Faz sentido isso que eu te disse? Não, faz todo sentido, Luiz, porque quando a gente olha, e eu olho de forma retrospectiva, o Fórum é uma organização em movimento, em constante movimento. Então, e esse movimento fruto do amadurecimento e de opções de uma estratégia que é exatamente essa não foi. Eu sempre costumo brincar com a equipe que o Fórum tem talvez o ponto mais forte da sua atuação, ao mesmo tempo é o ponto mais frágil da sua existência, que é, na medida em que a gente é hub, a gente como hub tem alguns valores, alguns princípios que estão postos desde a origem, né? Mas que são inegociáveis. Mas que, como inegociáveis, eles não precisam ficar o tempo todo sendo delimitados, porque a gente parte deles, como por exemplo a premissa dos direitos humanos, da ideia de segurança como um direito social universal, e assim, ou seja, a gente não é uma parte neutra no debate, nós somos informados por tais princípios. Mas principalmente, a gente acaba tendo como hub a possibilidade de conversar com todos e pautar o assunto de convergência do momento do debate, sem necessariamente, que aí está a nossa fragilidade, ser reconhecido como parte de um grupo. Então, ao mesmo tempo que eu converso com todos os segmentos, os policiais, militares, civis, federais, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a sociedade civil, com movimentos populares, porque todos entendem que o fórum é esse espaço de reverberação, de ampliação do debate, seja via números, seja via criação de espaços como o encontro anual, ou seja, aproximando, deixando as pessoas conversarem, coisas que isso não aconteceria. Então, todos estão muito suscetíveis a se aproximarem do fórum, ao mesmo tempo, ninguém se reconhece na agenda do fórum, que é a fragilidade. Então, por exemplo, o movimento negro reclama que a questão do racismo não é estrutural. Se a gente for olhar com cuidado, a questão do racismo faz parte da nossa atuação, é sim estrutural, mas ao mesmo tempo é extremamente legítimo por parte do movimento negro reclamar e pressionar para que isso esteja mais presente. Mesma coisa com os profissionais que vão fazer uma agenda sobre saúde mental dos policiais. Mesma coisa em relação à juventude, mulheres e outros temas. Mas isso tudo fica numa relação de forças que tem a ver muito com o momento conjuntural, mas as bases estruturais estão dadas. Em termos de organização, desde a origem, eu acho que Elizabeth Leeds foi muito sábia quando nós fizemos um acordo oficioso, porque legalmente tem problemas, por exemplo, com servidores públicos, né? Servidores públicos podem compor órgãos de conselho, mas não poderiam ter funções executivas. Então, o nosso conselho de administração não é um órgão executivo, mas ele tem uma característica que de 11 integrantes na formação atual, sempre 6 serão profissionais da segurança pública. Presidente do conselho, nesses 20 anos, sempre foi um policial, ora representando uma corporação, outra corporação, instituição ou outra.
Então, acho que essa é uma questão. E é, portanto, a gente também está falando de dentro, como fala de fora, nessa sua leitura sobre a Police Foundation, que é verdade. Os temas que a gente está pautando não são temas externos, são temas internos. Ou quando são temas, muitas vezes carregados, eles sempre trazem um componente sobre como que é visto internamente. A questão do racismo tem um trabalho grande sobre como é que os policiais acabam passando por esse processo dentro das próprias corporações. A questão do assédio, da violência sexual, muitas policiais, segundo algumas pesquisas que a gente faz, são assediadas no seu espaço de trabalho. Então, essa 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 capacidade de pautar um tema sobre a perspectiva de cada um dos segmentos para que eles possam se sentirem ativos, eu acho que talvez seja um dos grandes ativos. É um dos grandes ativos da gente, porém também ao mesmo tempo é a fragilidade, porque nunca é uma agenda integral sobre isso, né? Não é uma organização temática, é uma organização que pensa a segurança como um direito. Outra questão, fazendo um tributo a Elizabeth Leeds, Luiz, eu não sei se recentemente eu estava me sentindo a pessoa mais ignorante do mundo na universidade, porque começou um consenso sobre o uso que eu acho que é um conceito que explica bastante, então não é uma crítica, do conceito de governança criminal. Aí eu perguntei para alguns amigos, tá, mas de onde veio esse conceito? Fiz perguntas importantes ali, inclusive, a gente consegue identificar, tá, tem toda a escola do Michel Misse que faz um pouco essa discussão, mas não é daí, né? Aí eu fiz uma pergunta num grupo acadêmico e, para minha surpresa, todo mundo disse o seguinte: nós não sabemos direito de onde veio esse conceito. Primeiro a formulá-lo em termos teóricos foi o Benjamin Lessing, de Chicago, a partir de uma série de estudos que tem a ver com os antropólogos e sociólogos brasileiros ali, dos estudos muito da escola do Michel Misse, mas não só, a própria Jaqueline Muniz, você e outros. Mas aí eu falei, tá, mas, né? E acabei de fazer uma revisão bibliográfica junto com o Francisco Tiago Vasconcelos e a gente descobriu que esse conceito foi primeiramente concebido pela Elizabeth Leeds, lá atrás, quando ela estava nos estudos dela. Ela não chamou dessa forma o conceito, como a gente entende o conceito, ele foi depois apropriado pelo Desmond Arias, ainda como um conceito operacional, e o Ben Lessing foi, na verdade, o que deu os contornos teóricos. Mas foi Elizabeth Leeds que conseguiu, primeiramente, pioneiramente, trazer um conceito que para hoje, na atualidade, ajuda a explicar muito das transformações, do mundo do crime, do mundo da violência. Então, fazendo esse tributo a ela, numa revisão bibliográfica que eu acabei até fazendo, a Liz mostra sua força não só na capacidade de agregar em torno da ideia do fórum, mas também no debate intelectual. Mas, falando dessa forma, o que que o fórum consegue fazer, né? Dando um outro exemplo para as pessoas entenderem. Nós somos cobrados muitas vezes, e esse é um problema de permanente tensão, porque tem a ver com linguagens de comunicação, comunicação de causas. Então, o poder público tem a obrigação de manter dados atualizados. Como você mesmo disse, nós estávamos na esfera do segredo, passamos à esfera da transparência, na ideia de promoção de accountability. O que o fórum fez ao longo desses anos, muitas vezes, é usar uma ferramenta conceitualmente analógica e datada, como o anuário. O anuário foi concebido no primeira metade do século XX como ferramenta de divulgação, né? Era o que tinha disponível na Europa, nos Estados Unidos, no IBGE aqui no Brasil. Então, ou seja, é uma ferramenta na essência analógica. Mas quando a gente se propôs a criar um anuário lá em 2006, a ideia não era só usar uma ferramenta analógica, era, acima de tudo, criar uma marca que era
que é muito delimitada pela ideia de se hoje eu tenho sistemas BIs, bancos de dados, dados simultâneos, eu tenho talvez uma explosão de informação e as redes sociais estão aí, ou seja, a informação instantânea que comprime o tempo, que faz com que a gente perca a atenção em questões mais substantivas. Lá atrás, quando a gente criou o anuário, a ideia era primeiro ter a informação organizada, mas era também, na chave da incidência, provocar um debate, pelo menos uma vez por ano, sobre o tema da segurança pública. Porque se eu tiver, por exemplo, um banco de dados, como tem a saúde, como tem agora o Ministério da Justiça, eu tenho informação da semana passada. Mas, por exemplo, a mídia pode entrar lá e fazer uma matéria. O, então, um jornal, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, eles nunca vão entrar ao mesmo tempo para fazer uma reflexão. E nessa super explosão de informações hoje disponíveis, eu nunca vou discutir segurança pública de forma estrutural. Agora, se eu tenho uma publicação que uma vez por ano traz o debate todo organizado a partir de um framing de garantia de direitos humanos, de proteção, o que que acontece? Eu tenho uma reflexão onde todo mundo pensa segurança e aí eu provoco, não só eu coloco na agenda pública, como eu provoco tensões e frições a partir das opções político-institucionais vigentes. Então, assim, ter um anuário pode parecer algo anacrônico, mas o anuário cumpre este papel de, na verdade, criar, sendo coerente com a ideia de conjuntura, da ideia de neo-institucionalismo, criar um momento de conjuntura crítica para que a gente consiga debater o tema. Então, muitas vezes, encaminhar, seja num primeiro momento sobre violência, seja como momento sobre a questão de gênero, seja crime patrimonial, seja um momento que precisa ser colocado. Então, e nesse sentido, talvez seja a diferença da agenda da Police Foundation, porque nós temos aqui um esforço, e aí eu digo que é muito tributário da minha inserção, para o fórum, Luiz. Por mais que nós tenhamos todos esses segmentos e muitos dos policiais envolvidos, e no começo isso era mais forte, mas a gente tenta separar a, a dimensão político-estratégica que vai ser discutida e vai ser fomentada via anuário, um pouco no Atlas e outras publicações, de uma dimensão tático-operacional, que seria propor manuais, que aí enfrentaria problemas de legitimidade por sermos externos, às organizações. E esse momento, em vez de fazer o manual, nossa perspectiva é organizar o encontro anual, trazendo os próprios profissionais para debater, ouvindo a sociedade, a universidade e outros segmentos. E aí, muitas vezes, a dimensão tático-operacional passa a ser informada pelas nossas mensagens, pelos nossos valores, princípios, mas a gente abre mão de sermos nós a poder executar. Acho que isso é uma opção. Tem outras organizações extremamente sérias que optam de fazer junto, senta lá, ajuda a implementar. Mas a gente foi aprendendo que para garantir a legitimidade do fórum, a gente tinha que insistir em criar o debate, estabelecer o framing, pautar o problema e, de certa forma, meio que induzir que essa agenda não seja abandonada. E se a gente fosse além e fizesse o projeto, talvez a gente perdesse a legitimidade, porque, mas aí é o que vocês acham, tem o que o outro acha. Mas aí, de qualquer forma, então, vem a possibilidade de questões diferentes. Então, o fórum, nesses anos todos, foi mudando para a ideia de pensar a dimensão das opções político-institucionais, da dimensão político-estratégica e
fomentando que a dimensão tático-operacional do trabalho de polícia, do trabalho das agências de segurança pública, não seja abandonado em termos principiológicos, mas essa é uma agenda que precisa ser construída também de dentro para fora dessas organizações. Elas não podem ser só. Se a gente insistir, a história nos mostra que a gente tensiona demais e a corda rompe. Pode parecer contraditório, não sei se eu me fiz totalmente claro, mas é assim, é tentativa e erro, como eu disse, nesse momento a gente percebeu a importância de não abrir mão de estabelecer o framing do debate, mas ao mesmo tempo abrir mão, sim, talvez de mostrar que a forma como a gente escreveu é a melhor forma do que o outro estaria escrevendo. Não. Aí a gente tem que ter espaço, inclusive a gente não teria pernas para fazer tudo que a segurança pública brasileira exige que seja feito ainda no Brasil. Claro, claro, Renato, e inclusive existe uma divisão do trabalho, não é? E vocês estão situados num complexo de iniciativas e cabem várias modalidades diferentes de intervenção, cada uma produzindo certos efeitos, e vocês sempre tiveram consciência, né, do papel que cumpre, que é o papel extraordinariamente importante, mas de modo algum competindo ou anulando outras iniciativas de outro tipo, que vão pagar preços por suas opções e alcançar também objetivos que não seriam alcançáveis de outra maneira. Então, vendo o conjunto, a gente ganha justamente pelo reconhecimento das especificidades e da diversidade. Tá? Nós estamos diante de uma constelação de iniciativas. E você disse muito bem, a divulgação do anuário, a sua apresentação pública, se tornou um fato político. E num contexto em que a gente sempre esteve marcado pelo que eu chamo do debate reativo, do varejo, das tragédias cotidianas, etc. Ocorre uma tragédia, uma situação excepcional, elas estão acontecendo com tanta frequência que deixam, em certa medida, até de serem vistas como excepcionais, mas elas têm a característica da excepcionalidade pela dramaticidade, etc. E aí os especialistas, quer dizer, os pesquisadores ou aqueles que vocalizam posições relativas ao debate com mais frequência, são convocados a se pronunciar, são ouvidos aqui e ali, viram aspas em reportagens, né? São citados mostrando tal ou tal concepção, e nós nos perdemos sempre nessa dinâmica que eu diria, é centrífuga fragmentária, não acumula, não pode ser sistemática, etc. Então, eu me lembro tantas vezes, eu hoje já tenho uma certa forma de lidar com isso, evitando essa presença, mas quando eu era convocado e atendia, porque achava que era importante me pronunciar, me perguntavam, mas o que concretamente, objetivamente, eles adoram os nossos colegas, nossos companheiros jornalistas, repórteres, adoram esses advérbios. Muito bem, professor, muito bem, secretário, ótimo, entendemos. Agora, concretamente, objetivamente, o que é que se faz, como é que se resolve? E eu costumava dizer, bom, você imagina uma pessoa tendo ali um infarto, alguma coisa terrível, uma crise tremenda, o cirurgião pode ter de intervir, de atuar para salvar uma vida no corredor do hospital. Então, quando nós estamos no CTI ou estamos diante de situações extraordinárias, faz-se o que é possível. Como é que se vai pensar raízes, perspectivas, mudanças? Se a gente não começar a qualificar esse debate, a gente vai estar sempre correndo atrás do leite derramado, respondendo aos problemas no varejo de forma dispersa, não sistemática, e isso tudo vai se perder, né? Nessa reatividade que ocupa manchetes e se dilui no ar. Quando você tem um anuário que sistematiza dados e informações
e já apresenta, inclusive, hipóteses analíticas, sugerindo interrogações e próximos passos, etc., você tende a organizar o debate, evitar o varejo, evitar a reatividade e propor uma agenda que tenha esse alcance mais ambicioso. Então, isso é absolutamente fundamental. Agora, precisa, aí são duas questões. Não quero, enfim, alugar o seu dia inteiro, são só duas questões. Uma, comunicação, porque não adianta você pensar em termos de trabalhar informação, estruturar o anuário com tanto cuidado e não divulgar e não encontrar meios adequados de divulgação. Então, eu te perguntaria sobre estratégias relativas à comunicação, como é que vocês desenvolveram isso, que é muito bem feito, né? E, embora você possa encontrar alguns problemas, e por outro lado, se o fórum não é só fonte de publicação, publicização de informações e de perspectivas analíticas, mas é também um espaço de interação, de interlocução, de debate, como você disse, como lidar com a instituição militar, com a corporação militar, que trava a participação de seus profissionais nos debates, em função de hierarquia, nós sabemos as dificuldades que isso impõe, né? Então, questão da comunicação e da participação dos militares num debate que lhes foi proibido, que costuma lhes ser vedado. São questões bem importantes, Luiz. Eu acho que eu vou deixar a do militar para o final, mas a parte de comunicação, eu tenho que te reconhecer um trauma de idiosincrasia pessoal que é. Eu tenho uma. A equipe sofre com isso, porque a régua é grande. A régua é grande, não no sentido de querer aparecer muito, isso vem como algo, como consequência, mas do que exatamente a gente quer comunicar, né? Eu, Samira, a gente é meio completamente obsessivo com algumas questões em termos comunicacionais, né? Primeira coisa é com a fidedignidade do dado, né? Então, o dado, é claro que o dado pode ser parcial, ele pode conter erros da sua origem, da sua forma como ele foi produzido, limites, mas uma vez ele recebido, ele sempre, nós não erraremos em divulgá-lo, ou seja, não pode ter um erro de soma, não, então aí tem a dimensão técnica, ela é fundamental para a comunicação, ou seja, a construção da credibilidade passa pela reputação em termos da credibilidade técnica do dado que vai gerar a informação que a gente vai tirar a partir da análise, né? Então, os dados eles têm um trabalho, e aí sim tem a dimensão, o investimento técnico pesado, na qualificação da equipe para que a gente consiga ter sempre um dado de referência. Então, e conseguir produzir dados que muitas vezes não são dados facilmente disponíveis. Então você tem que compor diferentes fontes para gerá-lo. Então acho que essa é uma questão que para a gente é muito importante, que é a primeira talvez, das dimensões da comunicação. Eu tenho que produzir tecnicamente um dado muito robusto, pautando pela lógica da transparência metodológica, para que qualquer pessoa, mesmo que discorde, entenda a razão e reproduza. Acho que o maior exemplo disso são as mortes violentas intencionais, foi uma categoria que nós criamos em 2013 para agregar homicídios dolosos, latrocínios, mortes decorrentes de intervenção policial e lesões corporais seguidas de morte. Porque até o começo, até 2010, nós comparávamos coisas muito diferentes quando a gente olhava para o lado da saúde, mortes por agressão e homicídios. A gente pegava a subcategoria homicídios dolosos, um tipo penal muito específico, para comparar com os dados da saúde. Aí sempre os dados da saúde eram maiores, né? E a gente sempre disse, ah, mas então o dado da saúde é melhor. Não. O que na verdade nós estamos fazendo é uma falsa equivalência, porque a gente estava usando uma subcategoria para poder
mensurar o tamanho da violência no país. No momento que a gente criou essa categoria agregadora, que inclusive dilui eventuais debates jurídicos, se é latrocínio, se é homicídio doloso, se é morte pela polícia, o número é quase igual ao da saúde. A diferença é muito pequena e com fontes diferentes. Então, primeiro debate é que Aliás, desculpe interromper, mas nós devemos nos orgulhar porque lá na Senasp, em 2003, nós criamos essa categoria, não é? E várias delas com esse espírito exatamente. Essa coisa aí é extremamente importante, muito, muito importante. lembrando que são categorias ou penais ou epidemiológicas, então são categorias políticas. E você tem que, então, do que a gente está chamando? Do que a gente quer medir? A gente quer medir a violência do país. Então, por isso, e muitas vezes tivemos embates dentro do fórum mesmo com representantes das polícias, do tipo, mas a morte decorrente de intervenção policial não é crime. Falei, tudo bem, na verdade, não, ela afasta a punibilidade, né? Em função de ter sido cometido em legítima defesa do policial ou de outra pessoa. Mas é uma violência. Ah, mas não é. Falei, como não? Né? Uma pessoa tirando a vida da outra. É um marco civilizatório. E aí a gente começou a incluir e chamou de mortes violentas intencionais de propósito, a gente não chamou de crime. Porque se a gente não estava fazendo julgamento de valor, estamos medindo violência, seja de quem partiu o ato, mas nós estamos. E tanto é verdade que vários estados passaram a chamar nas suas estatísticas de mortes violentas intencionais, entenderam. Não sem ruído, não sem reclamar. Diga, Luiz. Desculpe, eu estou te interrompendo, mas isso é tão, tão importante. Eu lembrava aos policiais lá no final dos anos 80 o seguinte: a rigor, inclusive homicídio doloso, a gente só poderia usar, se a gente fosse rigoroso do ponto de vista jurídico, depois transitado em julgado cada caso, não é verdade? Porque Exatamente. é a justiça que chancela essa categoria se nós utilizarmos as categorias criminais que são de natureza jurídica, não é? A gente teria que esperar anos e anos para qualificar esses dados quando isso acontecesse. Não interrompo mais, mas isso é muito interessante. Imagina, essa é uma história muito legal. E quando você vai pegar lá na origem, no começo na década de 1900, o Boris Fausto, no Crime Cotidiano, conta um pouco como é que eram contados os números socialmente para depois serem juridicamente, esse debate que você acabou de dizer. Então, sempre eu gosto de relembrar, para quem gosta de um pouco de história, o Crime Cotidiano do Boris Fausto, ali daquele período inicial. Ele é muito, muito legal. Mas o que está em jogo, então? Primeira etapa, eu preciso ter um rigor, uma fidedignidade do dado que está assentada, sobretudo, na transparência metodológica. Eu posso discordar, mas se eu fizer a mesma coisa, eu chegarei ao mesmo número. Ponto. Isso é inegociável para o fórum. É, Outra questão é que a partir daí a gente foi conseguindo ocupar um espaço que é o espaço de informar o debate público. Tanto que praticamente hoje o fórum, o ano passado nós fechamos com 49 mil e poucos, 50 mil citações na imprensa que foram possíveis de serem capturadas. Que é um desafio, é muito legal de um lado, obviamente, mas é um desafio porque no Brasil só tem dois centros de produção de referências que superam esses 50 mil, que são a Fundação Getúlio Vargas, que tem na sua estrutura uma área de comunicação importantíssima e produz índices inflacionários, conversa, são 1.000 porta-vozes, literalmente 1.000 pessoas aptas a comentar muitas das dimensões socioeconômicas, demográficas do país. O outro, por óbvio, é o IBGE, a Agência de Estatísticas Nacionais. Logo na sequência vem o fórum, né? Superando o IPEA, superando vários outros órgãos públicos de produção de conhecimento. Isso é uma enorme responsabilidade, porque é uma construção reputacional. Se eu pegar, por exemplo, em 2025, a própria Fundação Getúlio Vargas, o próprio IBGE,
reduziram seu número, por dinâmicas da própria indústria da mídia, né, da notícia, caiu em relação a 2024. O fórum não, cresceu. Então nós temos esse ascendente que, para a gente, em termos de comunicação, sempre funciona da seguinte forma: a notícia de ontem não nos qualifica a poder pautar a notícia de hoje ou de amanhã. Então a gente tem sempre que estar alerta, primeiro com a dimensão técnica, segundo com a dimensão do tema e de como está sendo falado. Então a gente tem uma estratégia de comunicação que tem nos ajudado a pensar exatamente momentos importantes. Então, a gente tem, por exemplo, publicações que falam sobre a questão da violência contra a mulher, o anuário como esse grande debate anual, mas aí eu também tenho que fomentar a partir de outros fenômenos, outras agendas, para que isso possa ser o tempo todo remobilizado. Ainda mais no momento onde a informação é consumida. Antigamente, 15 anos atrás, o dado do anuário ficava 3 dias reverberando. Hoje, ele fica com muito sucesso, mas num dia, um dia. Porque o assunto muda, a notícia tem que ser outra, a crise acontece. Então, a velocidade do mundo acelerou demais. Então a gente tem o desafio de não ser consumido pela instantaneidade da produção da notícia. Então, em termos de comunicação. E uma questão fundamental no que tem diz respeito à comunicação é isso. Uma coisa é o que o dado revela. Está crescendo o homicídio, o feminicídio, o estupro, e isso é muito usado por todos. Outra coisa é o que o fórum quer fazer mostrando esse dado. E aí, em termos de evolução da nossa estratégia de comunicação, a gente percebeu duas coisas. Uma é que um anuário só com tabelas não teria mais o mesmo efeito. Então, nos últimos 10 anos, a gente tem trazido análises que ajudam a contextualizar aquele dado e conectar diferentes dimensões. E um segundo momento em relação a isso é que, ao mesmo tempo, nós temos algumas pautas que não podem ser abandonadas, mas que já nos exigem, e esse talvez seja o desafio mais contemporâneo e atual, que o discurso seja modulado ante as transformações recentes, né? Por exemplo, quais são soluções possíveis, como nós fizemos com a Amazônia, nos últimos 6 anos, que a gente mostrou o patamar de captura dos territórios, economias e modos de vida da Amazônia, pela lógica da governança criminal, pela lógica do crime de base faccional, e o que era possível pensar de soluções. Não soluções que o fórum tira da cabeça, mas soluções que estão funcionando ou não foram ainda concebidas, e por isso você precisa fomentar que a sociedade, de certa forma, seja Estado, seja sociedade civil, seja, enfim, outras dimensões, estejam pautando, ou seja, numa chave de não só do diagnóstico, mas da intervenção, ajudando a qualificar a intervenção. Não aquela ideia, né, não, um pouco nós traremos positivista de que nossa, o conhecimento está todo sistematizado, então é só fazer isso. Não, mas é tentar mostrar que as soluções nascem ali de soluções locais, de você fazer escutas e uma série de questões associadas a isso. Então, em termos de comunicação, a nossa estratégia maior é sempre disso, ter uma base técnica muito rigorosa aliada a uma estratégia de comunicação de duas camadas, que é, primeira camada, o que o dado revela, e esse é pauta nacional, e o que o fórum pretende publicando que esse dado. Por que esse dado? Não porque é um banco, né? Porque que você não dá conta, a gente não, e a gente sempre diz isso com muita ênfase, primeiro, que história nós estamos contando, né? O dado não é o dado pelo dado, a gente está contando uma história, e junto com essa história, a gente vai contá-la na medida em que a gente, enquanto organização, acha que pode dar uma contribuição para que essa história possa ser transformada, possa ser mudada, possa, se for soluções valorizadas, se for
mazelas e violências mitigadas ou erradicadas. Então, em termos de comunicação, isso é desafio muito grande, Luiz, não é uma coisa que, mas ao mesmo tempo é isso. Então, dimensão técnica, comunicação, por exemplo, do que seria o dado e o que que o dado revela, e comunicação da causa, na ideia de contar uma história que tem por finalidade transformar uma realidade, tanto que o nosso slogan é informar para transformar. E nesse sentido, essa talvez seja numa das frentes, se a gente converter essa frente do dado para o hub de aproximação, é mais ou menos a mesma coisa quando, por exemplo, a gente faz os encontros anuais, porque a gente começa a mostrar. E aí, uma das questões que a gente foi aprendendo primeiro, uma variação importante no debate das polícias militares. E você falar isso para você é a mesma coisa que chover no molhado, pela toda a tua reflexão. Mas a gente está falando de instituições que, em termos jurídicos são instituições parecidas, mas as instituições militares, policiais militares, no Brasil são muito diferentes entre elas, né? São 27 culturas policiais, organizacionais muito diferentes. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela não tem o militarismo como essência, se você olhar, né? Você, inclusive, tem uma quantidade de coronéis muito grande, tem problemas. Então, se você pegar quais são as instituições que o militarismo mais próximo das forças federais mais próximo, você vai ter uma polícia de São Paulo, você vai ter uma polícia uma brigada militar do Rio Grande do Sul, você vai ter um pouco a de Minas e a de Pernambuco. Mas são instituições que aí sim prezam pela estrutura e que muitas vezes sabem a importância das ferramentas de compliance, de monitoramento, de mitigação. Você vai para corporações como a do Rio, aonde o controle está diluído, a informação se some por interesses muitas vezes particulares, abrindo margens. Então, primeiro, de que militarismo nós estamos falando, né? Isso é interessante porque quando a gente vai para os dados de violência policial, é, eles foram fundamentais de serem pautados da forma como foram, muito pela sociedade civil, pela universidade, desde os anos 1990, pelo Fórum nacionalmente a partir de 2006. Mas tem uma questão fundamental aqui que é, hoje, se a gente olhar com exatidão, nós temos das 27 unidades da federação, nós temos 12 que têm padrões de uso da força acima dos parâmetros aceitáveis internacionalmente. Quem tem feito esse esforço de comparativo é o Inácio Cano, mas toda essa discussão. E a gente tem, portanto, 15 unidades da federação, incluindo as polícias militares, que não fazem uso do uso excessivo da força. E muitas vezes, eu gosto de fazer essa comparação, a Polícia Civil do Rio de Janeiro é mais militarizada que muita polícia militar das demais unidades da federação. Se a gente entender a militarização como neutralização do inimigo. Aliás, ideologicamente, desde o Bolsonaro, do governo Bolsonaro, nós tivemos uma mudança, e você com certeza sabe a origem disso, pode falar melhor do que eu. Nós tivemos uma mudança na gramática da legitimação do uso da violência policial. Nós não falamos mais a partir da discussão da morte legítima, mas, por exemplo, a extrema-direita e mesmo o centro que está querendo conversar, e a gente pode ver os discursos do Eduardo Paes agora no Rio de Janeiro, o inimigo será neutralizado. Esse termo virou quase que o senso comum nas polícias. Antes a gente dizia que a polícia mataria. Deixou-se de falar a polícia mata para se dizer a polícia neutralizará o inimigo. É interessante ver essa mudança discursiva, porque na mudança discursiva eu estou usando neutralização como equivalência de legitimidade
já que eu estou dizendo que ele é um inimigo armado, portanto, eu estou num conflito militarizado. E, portanto, eu tenho engajamento, regras de engajamento que me permitem neutralizar o oponente a partir de alguns critérios, como, por exemplo, de resposta, de uso de fuzis e assim. Não sei se há estudos específicos sobre isso, Luiz, mas esse tem me chamado muito a atenção de que essa mudança narrativa tem deslocado o eixo e tem reposto a legitimidade do matar pelas forças policiais. Porque se antes a ação de entidades como o Fórum, várias organizações da sociedade civil como o SESEC, como o Sou da Paz e várias outras, a universidade, a gente conseguiu problematizar o que é o uso legítimo da força, né? A gente conseguiu pensar que tem que ter padrões, que precisa ser o uso escalonado da força, que precisa estar parametrizado segundo critérios objetivos. Mas para o debate político, isso foi no momento em que o eixo deslocou e a gente conseguiu acabar com os autos de resistência e assim por diante mudou completamente, dizendo, mas é um inimigo que precisa ser neutralizado. E a sociedade passa, então, numa linha meio que quase que, né, é, de retroalimentação de uma base de legitimação do uso da violência, a gente passou a usar uma outra categoria que meio que isola os efeitos da legalidade e passa então a dizer que, olha, a gente vai respeitar a lei, mas a gente vai matar porque ele está no fuzil na mão. Isso talvez seja o maior desafio, só que é um desafio fundamental que é, quando você pega as polícias militares, a gente tem que essas polícias, como eu estava dizendo, não são todas iguais. Elas precisam ser pensadas na sua diferença. E, por exemplo, polícias que têm a tradição militar mais próxima do Exército, como a de São Paulo, elas não estão alheias a discussões sobre compliance, monitoramento, supervisão, como aumentar o rigor do que, se a ordem foi dada, ela será cumprida. Mas a ordem precisa ser, o profissional precisa ser fiscalizado. Tanto que a própria Polícia de São Paulo criou o programa Olho Vivo de câmeras corporais, não foi externo. Mas instituições que são legalmente militarizadas, mas frouxamente fiscalizadas, têm um problema muito maior, que aí sim, não só como a polícia da Bahia, como a polícia, porque no fundo ela de militar tem pouco, e eu estou sendo polêmico de propósito, Luiz, que deixa na mão do burocrata de nível de rua, deixa na mão do policial da ponta o poder de puxar o gatilho. Instituições militares tradicionais saberiam que, sim, é o profissional na ponta que vai tomar a decisão em fração de segundos, mas dentro de um certo framing de atuação, de treinamento, de qualificação e capacitação, o que a gente não está fazendo. Instituições que, de certa forma, são frouxamente articuladas, elas vão ser instituições que vão deixar tudo nas costas do profissional da ponta, enquanto que outras vão, na verdade, pensar. E acho que entender isso é fundamental para a gente poder aproximar das instituições, conversar com as instituições e dizer que o meu problema não é o desvio individual de conduta, para usar um termo, mas que quando vários desvios acontecem, o que está em jogo não é o indivíduo, mas é a própria instituição, é a forma como isso. E isso acho que talvez seja o maior embate que voltou à tona a partir dessa nova forma de nomear o problema, que é da neutralização dos inimigos. Ótimo, ótimo, Renato, excelente. Eu só acrescentaria
não sei se você está de acordo, acredito que sim, que além da diversidade entre as instituições ou das instituições, nós temos disputas internas e, e segmentos institucionais que se portam e que têm visões antagônicas. Então, em relação, por exemplo, à Polícia de São Paulo, eu tenho algumas experiências pessoais e alguma documentação a esse respeito, que, em que você poderia. Luiz, Diga, só posso te pedir 2 minutinhos de pausa? Só mas é preciso claro, dar uma pausa, só um minutinho. é claro, é claro, é claro. Não, agora, concluindo, já tomei muitíssimo do seu tempo. Eu dizia que, além das instituições da diversidade, entre elas, há também a diversidade interna, há disputas, há segmentos que, ora, predominam. Então, você tem variações no tempo, conforme conjunturas políticas diversas, ou conjunções internas também nas disputas intrainstitucionais. Eu tenho alguns depoimentos e experiências pessoais, com testemunhos, etc., em que a gente poderia fazer aproximações trocadas, cruzadas entre certos segmentos de São Paulo e segmentos do Rio de Janeiro, que seriam surpreendentes em relação ao que predominou, foi hegemônico durante muito tempo em São Paulo, né? Mas a gente vê, inclusive, quando governadores assumem, e nós podemos ter mudanças de relações no interior das próprias instituições, alterando, né, o curso de decisões anteriores e de perspectivas anteriores. Então, isso é extremamente complexo. Mas só antes da gente encerrar, quando eu fiz a pergunta, eu não formulei com clareza, eu me referia mais especificamente à dificuldade de que os policiais militares tenham licença para participar de debates, de conversas a respeito de suas instituições ou de segurança pública. Eu tive sempre muita dificuldade com isso. Então, como o fórum promove encontros e promove debates, eu pergunto se haveria também aí embaraços, porque nem todos os convidados poderiam aceitar e participar em função da sua posição hierárquica na Polícia Militar, né? Não sei se isso aconteceu, mas enfim, isso é residual. Não é tão residual, não, Luiz. É um desafio todo ano nos encontros a gente garantir que uma participação de pessoas que tenham o que dizer e, ao mesmo tempo, a voz da instituição que está muito fundada nessa hierarquia militarizada, né? A gente atua todo ano para fazer. Por isso é tão importante que o evento seja realizado sempre em algum estado que tenha uma sensibilidade para a questão. O ano passado, 2025, o encontro foi realizado em Manaus. O secretário de Segurança, um coronel da Polícia Militar, de um governo do União Brasil, conservador, teve a sensibilidade de entender que a conversa era positiva, inclusive para entender o que estava sendo feito e o que deixava de sendo feito. Então, uma das premissas que a gente tem sempre independente do que o nosso interlocutor, eventualmente, que está numa função pública, portanto legítima, do que ele, em termos mais ideológicos, acredita, se ele está disposto a conversar, é nossa obrigação conversar com ele. Então, foi muito interessante e foi muito mais potente, por exemplo, em Manaus, do que em estados que às vezes a gente poderia dizer, ah, não, mas o governo é um governo que escuta a sociedade. Não, não é verdade, infelizmente. Então, a gente também tem que ter. E eu acho que o segredo do fórum foi sempre ter esse ouvido muito atento para estimular, mas não é um estímulo, como eu disse no início, não é um estímulo dizendo assim, ah, tá bom, você indicou o policial A e tudo bem. Não, mas eu preciso de uma policial mulher, eu preciso ouvir um soldado, não posso ouvir só o coronel. Então a gente também faz na negociação que a gente precisa de múltiplas vozes, mas é uma Uhum, negociação de ano a cada ano, muda, ela é uhum, extremamente volátil nesse sentido, se bem que volátil, esse termo, o Trump se direcionou ao Lula, então tem outro sentido essas semanas,
mas é um pouco na ideia da disputa mesmo. É uma disputa. Então a gente, por mais dificuldade que a estrutura militar impõe e impõe, mas atualmente é possível superar com base numa, talvez, graças ao espaço ocupado pelo Fórum hoje, é possível a gente conseguir fissuras nesse militarismo, mas é algo difícil. Você tem total razão em E termos essa de questão que você se refere da legitimidade, né, do uso da força, etc., tem a ver com as concepções policiais a respeito de justiça ou do valor análogo à justiça, que está no núcleo mesmo, no centro da minha pesquisa na Cátedra Patrícia Scioli, no livrinho que eu escrevi durante a pandemia, Dentro da Noite Feroz, o Fascismo no Brasil. Eu me refiro à autolegitimação tautológica da força pela própria força, como um tipo de entendimento que aproxima no Rio de Janeiro segmentos policiais e não só militares a milicianos, a grupos milicianos. É a força que é uma espécie de fait accompli, de fato realizado e discutível, que é a fonte, digamos, de legitimidade, categoria nossa, mas que na prática seria um análogo do próprio uso da força e da autoridade, do poder, etc. E isso nos remete a questões que são tão antigas na história brasileira, né? Particularmente ali a Primeira República, com aqueles arranjos muito específicos, com mediações e a presença forte do mandonismo local, né? Como isso, de alguma maneira, está presente com variações, com refrações diversas. Quer dizer, eh, ler os autores que escreveram, como Vitor Nunes Leal, com Coronelismo Inchado e Voto, etc., ainda faz sentido para nós, temos a aprender. Mas foi ótimo, Renato, muito, muito, muito bom, e que bom que esse registro foi feito, e te agradeço muitíssimo, te parabenizo pela. eh, Enfim, por tudo que você tem feito no fórum, fora do fórum. Parabenizo o próprio fórum, né, e seus colegas, suas colegas, na condução desse trabalho. Espero que a gente possa voltar a se encontrar e aí presencialmente Com em breve. certeza, com certeza. Eu acho que vale falar duas questões, assim, para concluir. Uma de história que eu acho que, enfim, em 2025 nós perdemos tanto Michel como o Kant, e Uhum, nós perdemos pessoas importantes da sua geração, assim, até um pouco mais é, velhos do debate. uhum. Mas eu acho que tem uma reflexão importante que é por isso que você é tão fundamental para a discussão no Brasil. Quando a gente está falando de polícia, a gente está falando das fiadoras da ordem, né? Então, eu escrevi um artigo no 7 de setembro de 2021, quando teve aquele auê todo, que eu intitulei exatamente As Fiadoras na Piauí, as fiadoras da ordem, para ver como em questão. Como as polícias, no fundo, são as que determinam um pouco o sentido da ação coletiva no país e como é tão difícil para a esfera política lidar com as polícias, porque elas têm a capacidade, pela ação ou pela inação, de boicotar uma gestão. Então, muitas vezes nisso, né? Então, acho que recompondo isso e nessa linha do que você tem refletido, aqui para deixar para o debate mais do espaço de uma cátedra, eu também produzi algum tempo atrás, não sei se você teve a oportunidade de ler, um texto na revista do Instituto de Estudos Avançados da USP, que eu chamo de Segurança como Simulacro de Democracia. Porque, no fundo, tudo que você acabou de dizer, nós estamos aqui disputando, muitas vezes, as categorias bandido, cidadão de bem, trabalhador, vagabundo.
que historicamente vão se colocando, e as ciências sociais têm explicado isso ao longo do tempo, mas que, no fundo, no fundo, o que está em jogo é a reprodução de uma sociedade que aceita dividir a sua população em, de um lado, sujeitos de direitos e o outro, pessoas que precisam ser vigiadas, apartadas, neutralizadas, né? Tem muito a ver com isso. E essa discussão, infelizmente, é uma discussão que não foi, de modo algum, resolvida. Acho que ela é meio que o sentido do nosso conflito social contemporâneo. Então, por isso é tão importante o teu projeto na cátedra, porque você tem sido a pessoa que mais tem chamado a atenção para isso, que é uma chave que passa pela questão racializada, pela questão de gênero, por uma série de marcadores sociais da diferença. Enfim, uma honra poder ter falado isso com você Imagina, e refletindo. Então, para devolver imagina. a importância do seu trabalho, eu acho que ela é fundamental. Obrigado, obrigado, Renato. Abraço grande também para Samira Bueno, sua parceira, é tão importante também na liderança do fórum, e a todos e todas os colegas de lá. Voltamos a nos falar. Eu vou encerrar Forte aqui. abraço, então. Abração, obrigado.